Bom dia, Never Hodlers. O mercado de trabalho americano entrou em colapso no papel. O Bitcoin subiu para 65.152 dólares e a pergunta que não sai da cabeça de ninguém hoje é a seguinte: isso é o início do pivote ou é uma armadilha macro? O BLS reportou 23 mil vagas em julho, contra um consenso de plano de 80 mil, uma diferença de 103 mil postos de trabalho e o primeiro número negativo em mais de 2 anos. O Bitcoin saiu de 64.300 dólares antes do dado e chegou a 65.152 dólares em horas, num movimento clássico de reprecificação de corte de juros. E o que exatamente conecta um payroll negativo a uma alta do Bitcoin? Por que o mercado interpretou um dado ruim como uma boa notícia para ativos digitais? O mecanismo é direto. Um mercado de trabalho fraco reduz a resistência do Fed a cortar juros, o que comprime o rendimento real dos treasuries e reduz o custo de oportunidade de carregar Bitcoin, um ativo sem yield. O problema é que o rally foi construído em cima de futuros, não de spot. A razão futuros para spot na Binance chegou a um nível recorde de 8x, com funding neutro em 0,35%. Futuros a 8 de spot um sinal de convicção ou de especulação. É o que o NHCI está lendo sobre a estrutura atual do ciclo? E especulação posicionada em cima de um catalisador macro, não acumulação de spot. O Bitcoin NHCI marca 36,5, 11 semanas na fase fundo, com velocidade de 30 dias em apenas 1,0. E o 36,5 toca a borda inferior da banda de acumulação. Mas uma leitura pontual não confirma a transição de fase. São necessários dias consecutivos acima de 35,0. Dito isso, tem dados estruturais que contam uma história diferente da dos futuros. O que as whales e os ETFs fizeram essa semana? Whales acumularam aproximadamente 1,2 dólares bilhão em Bitcoin nos últimos 7 dias, e os ETFs de Bitcoin Spot registraram 750 milhões de dólares em entradas líquidas, a maior semana combinada desde o primeiro trimestre. MVRV, em 1,24, coloca o Bitcoin a um prêmio de 24% sobre o valor realizado, historicamente uma zona onde smart money adiciona posição, não distribui. Mas vale destacar que parte dessas entradas nos ETFs tem uma explicação específica, não é toda demanda nova, certo? Correto. O exploit de 130 milhões de dólares na Cold Card forçou aproximadamente 210 mil Bitcoin a sair de carteiras antigas de self-custody, uma migração forçada, não um sinal de venda. Uma parte do fluxo para ETFs reflete essa rotação de custódia e não deve ser contabilizada como demanda fresca independente. Voltando ao quadro institucional mais amplo, tokenização de RWA-MiCA, o Intermute com registro na SEC. O que essa trinca de notícias significa para o ciclo? RWAs tokenizados triplicaram para 7,4 bilhões de dólares, enquanto o TVL nativo de DeFi contraiu 15% no mesmo período. Capital tradicional chegando on-chain mais rápido do que os protocolos nativos retendo liquidez. MiCA para a Bridge e Broker-Dealer para a Wintermute reduzem o atrito regulatório para capital regulado entrar no ecossistema. E isso opera independente de preço no curto prazo. Então, o que exatamente precisa acontecer para o mercado sair da armadilha e entrar numa alta estrutural? Quais são os 3 gatilhos que os Never Hodlers precisam vigiar? Primeiro, se o Bitcoin fechar acima de 65 mil dólares por 3 dias consecutivos com o NHCI sustentando acima de 35,0, a transição fundo para acumulação fica elegível para confirmação. Acompanhe a razão futuros spot caindo de 8 RUs para a faixa de 455, como o sinal de que spot está absorvendo o rally. Segundo, se o Bitcoin perder 63 mil dólares em volume elevado de spot, o rally do payroll falhou e o fundo continua com velocidade negativa. E o terceiro gatilho, o que o mercado mais amplo e o dry powder nos dizem? Se o supply de stablecoins ultrapassar 185 bilhões de dólares numa base de 7 dias, hoje em 183,36 bilhões de dólares, isso sinaliza fiat novo entrando no sistema, o combustível real para o próximo leg. E se a dominância do Bitcoin romper abaixo de 55%, o cripto NHCI em 50,1 está puxando o capital do Bitcoin para o mercado mais amplo, uma divergência que historicamente se resolve e raramente no meio termo.